Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, que é o professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos. Vou trazer uma dica de hoje sobre motivação. Motivação, motivos para a ação. Para estudar para o concurso público precisamos ter muita motivação, manter essa motivação, certo? E o que é a ideia da motivação? É ter motivos para a ação. Que motivos você tem para estar estudando, para assistir esse vídeo, para todo dia botar a bunda na cadeira e buscar um pouquinho mais de conhecimento. Para pegar aquele edital e abrir aquele edital, entender o que aquela banca quis dizer com aquele edital, que sempre é confuso, certo? E motivos para a ação, certo? Todo mundo tem problemas, mas todo mundo também tem as suas motivações. Mas enfim, voltando aqui, em termos de dica para concurso público, toda motivação, mas toda ela mesma, independente da teoria, independente do período que foi estudado, traz para a gente direção, intensidade e permanência. Toda. A direção nos leva para algum local, certo? Você está motivado hoje, por exemplo, para acessar os vídeos do Rico Domingos. Você está motivado para realizar uma atividade. Então, é uma direção. Certo? Ele te leva a um direcionamento, um motivo para ação. E esse direcionamento faz com que você abra mão de outras situações. É uma escolha, certo? É uma decisão. Para chegar nesse ponto, para se dedicar para concurso público, nesse direcionamento, a motivação foi que te levou para cá. Fez com que você abrisse mão de ir para a praia, de se divertir com os amigos, de fazer outras qualquer, de assistir Netflix, por aí vai, certo? E a intensidade? Quão intensa é essa motivação? Quanto que você aguenta fazendo essa atividade que te motiva? Certo? Essa intensidade, ela oscila. Tem dias que a gente está focado 100%, tem dia que a gente não está tão focado assim. É a intensidade, certo? É essa intensidade. Eu faço cursinho presencial lá no Rico Domingues, então se tiver chuva ou sol, eu vou de qualquer jeito. Aí passou um mês, não, hoje está chovendo, acho que não vou não, né? Pegar trânsito aí, putz, que sol, hein? Vou para a praia. A intensidade oscilando, né? Não faça isso, venha para cá com a gente. Então, a intensidade é quão intenso é, qual é a força dessa motivação para chegar naquela direção. E a gente tem outro elemento aí da permanência. Toda motivação tem uma data fim. Ela acaba, ela finaliza. A permanência é quanto tempo dura essa motivação, certo? Então, logo no começo, quando a gente se dedica para uma atividade, a gente está altamente motivado. A direção nos leva ali, a intensidade é extremamente alta e ela está acontecendo ainda, tem permanência. Faz com que a gente abra mão de outras situações que, com o passar do tempo, a gente já não consegue mais abrir mão. É a intensidade, certo? Então, você vai deixar, em algum momento desta situação, para ir para outra, ok? Então, percebam, toda motivação, toda teoria de motivação, traz para a gente que a motivação tem direção, intensidade e permanência. E essas teorias, elas são trabalhadas sempre em dois grandes agrupamentos. Teorias de processo e teorias de conteúdo. As teorias de processo, elas explicam a motivação baseadas num processo motivacional, certo? Então, você está inserido num processo que o final, o resultado final, o produto final desse processo, desse procedimento, é de fato o que te motiva. Não é o meio, não é as ações do meio, mas é o fim. São teorias de processo. Teoria da expectativa, teoria da equidade, certo? São exemplos aqui de teorias de processo. Das mais tradicionais, e mais cobradas também, muitas vezes, são as teorias de conteúdo. As teorias de conteúdo falam que a gente se motiva por uma ação direta, uma ação e reação. Então você está assistindo esse vídeo porque você quer aprender um pouquinho mais sobre motivação, especificamente sobre essa teoria. Então ela está ligada diretamente ao ponto, sabe? Ação e reação. Eu estou com fome, eu preciso me alimentar. Eu estou cansado, eu quero dormir. Você busca diretamente o resultado. Você não se alimenta porque você quer continuar vivendo, tendo forças, tendo energias para buscar novas coisas na vida. Você se alimenta porque está com fome, porque precisa. É algo momentâneo, algo instantâneo, as teorias de conteúdo, certo? Que são, por exemplo, as teorias das necessidades, toda a teoria de necessidade, Maslow, a ERC, por exemplo, a teoria das necessidades adquiridas, a teoria dos dois fatores também entra nessas teorias de conteúdo, ok? Eu separei uma teoria especificamente para trabalhar com vocês, que é o Herzberg, que é uma teoria de conteúdo, uma teoria clássica, certo? Entender um pouquinho dela, que ela é um pouquinho complexa, até um pouquinho chatinha de se entender, ok? Vem comigo aqui. Quando a gente fala de teoria do Herzberg, a gente fala também, pode chamar, teoria dos dois fatores. E por que dos dois fatores? Porque o Herzberg separou fatores, que ele chamou de higiênicos, dos fatores que ele chamou de motivacionais. Os higiênicos são ligados ao ambiente, externos à pessoa, portanto, são ligados ao ambiente e a organização consegue gerenciar. Fatores motivacionais são inerentes à pessoa, é a percepção da pessoa do exercício que ela faz, do cargo que ela executa, das atividades que ela executa no dia a dia da organização. É uma percepção interna, portanto. Como é que ele chegou nessa distinção? O Herzberg chegou nas organizações tentando entender por que muitas vezes eu tinha pessoas altamente eficazes e felizes e produtivas e por que eu tinha algumas pessoas que
eram simplesmente os encostados, que não faziam nada demais. Como é que ele vai... Por que tem essa diferença? Sendo que as pessoas tiveram mesmo o histórico de vida. O que está acontecendo aqui? E ele começou a entrevistar as pessoas. Ele percebeu que quando tinha alguma coisa boa, a pessoa falava, não, eu acordei bem. Eu gosto muito do que eu faço. Nossa, eu me sinto realizado quando eu executo aquela atividade. Aquilo ali faz muito bem para mim, certo? Então era tudo algo bom, era muito voltado para uma percepção pessoal. E ele também conseguiu perceber que essas mesmas pessoas, quando elas estavam reclamando de algo, era sempre culpa de um fator externo, de outro. Por exemplo, meu salário é muito baixo. Minha empresa é muito longe da minha casa, o trânsito é caótico. Porque os colegas de trabalho são horríveis. Porque o horário que eu trabalho, eu não consigo levar meu filho para a escola. Porque minha família não me apoia nas minhas atividades. Porque... Então, quando tinha uma situação ruim, era algo ligado ao ambiente, era outro. E aí, na época, o que o Herzberg pensou? Poxa, se o que denigre a motivação das pessoas, o que abafa o desempenho das pessoas é externo, simples. A organização, que está no externo, tem que cuidar para que isso não acontecesse. Prevenir. E por isso ele chamou de higiênico, no sentido de profilático, de preventivo. Então a lógica da teoria dos dois fatores é que os fatores higiênicos eles sejam preventivos quanto a essa desmotivação. Aliás, os fatores higiênicos, eles também são chamados de desmotivacionais por causa disso. Eles causam a motivação. Então é responsabilidade da organização cuidar para que essa desmotivação não aconteça, certo? E os motivacionais? Os motivacionais, eles são internos. Então percebam, o que a gente tem aqui? Fatores motivacionais, que são da pessoa, é dela. Fatores higiênicos, que são do ambiente. E é o primeiro ponto-chave dessa teoria para a gente entender plenamente. Eles são distintos, eles são separados, eles são isolados. Um não depende do outro. Se liga nisso, porque isso é fundamental para a gente entender. Beleza? Agora a gente vai entendê-la plenamente, ok? E ela pode ser um pouquinho complicada, porque ele usou duas palavrinhas, digamos assim, que na nossa língua portuguesa são oposição. Mas que nesse caso não serão aplicadas à oposição, que é a insatisfação com a satisfação. O Maslow falou pra gente, presta atenção, Herzberg, Maslow é um amiguinho dele, é outra teoria. Herzberg falou pra gente que fatores higiênicos, eles estão ligados à insatisfação, percebe? É que deixa a pessoa para baixo. Fatores motivacionais estão ligados à satisfação, é o que deixa a pessoa bem. Ocorre que fatores motivacionais só dependem da pessoa, fatores higiênicos só dependem do ambiente. Isso não é oposição, ok? Como é que funciona a questão da oposição, de ter ou não ter, então? Porque os dois são independentes. O que acontece? Eu terei dois cenários. Cenários com a presença, um cenário com a presença dos fatores e um cenário que eu não tenho a presença dos fatores, ok? Então, onde eu tenho a presença, por exemplo, do fator higiênico, como é que a pessoa fica? Se eu tenho a presença do fator higiênico, o salário é bom, o chefe é gente boa, a empresa é excelente para se trabalhar, a pessoa fica insatisfeita? Não. A pessoa fica não insatisfeita. Olha a loucura aqui, mas é assim que cai, é assim que cobra. Então o salário é condizente com os trabalhos, tem chance de crescimento na carreira e por aí vai. A pessoa fica não insatisfeita. E onde eu tenho a presença dos fatores motivacionais? A pessoa se sente bem, se sente realizada fazendo o que faz. Então a pessoa está satisfeita. Pessoa satisfeita é, de acordo com Herzberg, obviamente, nesse contexto, é quando eu tenho a presença dos fatores motivacionais. E onde eu não tenho a presença desses fatores, como é que funciona? Quando eu não tenho a presença dos fatores higiênicos, significa que o meu chefe é o pé no saco, que o salário é horrível, significa que as condições de trabalho são depreciativas, são deteriorantes, insalubres e por aí vai. A pessoa fica insatisfeita? Fica insatisfeita. Então, insatisfação é a palavra-chave para fatores higiênicos quando eles não estão presentes. A pessoa fica insatisfeita. E quando eu não tenho os fatores motivacionais? Quando eu não tenho os fatores motivacionais é aquele caso onde a pessoa não se sente bem fazendo o que ela faz. Ela não vê resultado naquilo. Ela não se sente realizada, ela não vê fundamento em ficar todo dia fazendo a mesma atividade sem nenhum nexo. A pessoa fica satisfeita? Não. A pessoa vai ficar não satisfeita, certo? Então percebam que a independência dos fatores faz com que a oposição está em ter os fatores ou não ter os fatores. Por exemplo, fator motivacional. Se possível, se existente, se presente, a pessoa está satisfeita. Se ele não estiver presente, a pessoa está não satisfeita. Fatores higiênicos. Se os fatores higiênicos estiverem presentes, a pessoa está não insatisfeita. Se eu não tenho a presença de fatores higiênicos, a pessoa está insatisfeita, certo? Eles são independentes, portanto a oposição está nas linhas, ok? E como é que eu tenho alguém motivado? A motivação acontece quando? Só quando tem fator motivacional?
esse é outro problema. Cuidado para não confundir fator motivacional com motivação de fato. A motivação vai acontecer quando eu tenho a presença dos dois fatores, fatores higiênicos e motivacionais. Ou seja, o ambiente me ajuda, o ambiente é muito bom e o salário e a percepção, o salário está no ambiente, né? E a percepção também acontece. Eu gosto do que eu faço, eu me sinto realizado. Aqui eu tenho alguém de fato motivado, ok? De fato motivado. E aí se a gente levar isso lá para a gestão, lá para o dia a dia, como é que a empresa consegue aplicar e gerenciar essa motivação nas pessoas? Aí o Hasber falou para a gente, olha, o fator higiênico é muito fácil. Para brincar, para trabalhar o fator higiênico, é simples, né? Você cuida dos fatores ambientais. É lição de responsabilidade da organização, já, tudo bem. O probleminha está nos fatores motivacionais. Como é que a organização, que os gestores vão viabilizar a existência dos fatores motivacionais se isso é inerente à pessoa, se é interno à pessoa? Aí o Hasber deu para a gente 3 dicas, 3 sugestões. Primeiro, você faz a rotação de cargos. Quando você tem cargos muito específicos, para a pessoa não ficar todo dia fazendo a mesma coisa, né? ter aquela coisa, serviço maçante, né? Aquela fadiga mental, muitas vezes, além da física, faça rodízio, rotação de cargos. Okay? Primeiro ponto. Segundo, o enriquecimento do cargo, o enriquecimento da tarefa. O que é isso? Empowerment, dá poder para ela. Situações que eram do gerente, você baixa, que era do chefe dela, você baixa. Você dá poder de decisão, dá ações de planejamento e de controle também, além da execução. Enriquecimento de cargo, então você baixa a atribuição, dá poder para a pessoa. E você tem a expansão do cargo. O que é a expansão do cargo? Se ela faz uma atividade muito limitada, eu tenho uma sequência de opostos de trabalho com atividades limitadas, você junta tudo isso. Aumenta o escopo do cargo, aumenta a área de atuação. Então ela não vai só dar um aperto na peça, ela vai dar um aperto, vai encaixar uma outra coisa e vai fazer um pouquinho mais. Então você expande isso e faz com que reduza todas essas percepções de trabalho insalubre, reduza a fadiga do trabalho. Não dá 100%, não há um controle 100%, mas indiretamente esta foi a proposta do Hasber para melhorar os fatores motivacionais e aí sim buscar a presença dos dois fatores na organização. Beleza? É uma teoria extremamente simples, mas que acaba sendo confusa na forma como apresenta. Então, qualquer coisa, dá uma olhada de novo nessa dica, tá? Dá uma olhada de novo na forma como eu expliquei, que você vai, de fato, matar todas as questões, ok? Uma última dica, seja forte, estude, lute. Você nunca sabe quem você está inspirando, né? A gente tem noção de quem a gente pode influenciar, tá legal? Fica com mais dicas aqui amanhã, aqui no canal do Rico Domingues.